E desde ontem circula que uma das possibilidades dessas alternativas ao IOF vai ser a taxação de criptoativos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a tarifa é uma das principais opções sobre a mesa. E para falar sobre esse assunto e as expectativas do mercado quanto ao futuro das criptos aqui no Brasil, a gente conversa agora com Guilherme Sacamone, que é CEO da OKX no Brasil. Falei certo? Quase, Vitor. OKX. OKX, ok. Então. Mas está ótimo. Guilherme, muito boa tarde. Guilherme, eu queria começar entendendo a viabilidade disso, porque a gente sabe que, por premissa, os criptoativos eles são descentralizados, há um ambiente muito seguro para as negociações ali e também para os pagamentos por meio da blockchain. Eu queria entender, é viável? Boa, acho que essa é uma ótima pergunta, Vitor. Eu acho que qualquer iniciativa de taxar diretamente as negociações de criptoativos no Brasil, ela precisa, como você disse, estabelecer e entender uma regra básica desse mercado. Esse é um mercado global, descentralizado e que facilmente pode ser movimentado da economia do Brasil para qualquer economia global. Qualquer pessoa com acesso ao celular e internet pode abrir uma conta em uma corretora internacional e negociar criptoativos em qualquer lugar do mundo. Aumentar artificialmente os custos de transação, possivelmente no Brasil, pode significar que a gente está forçando os usuários brasileiros a acessarem plataformas internacionais, as quais não têm nenhuma responsabilidade fiscal no Brasil. Para você ter uma ideia, Vitor, nas últimas 24 horas, cerca de 55% do volume em reais negociado foi em exchanges internacionais. Então, diretamente, a gente já tem uma boa parte da arrecadação sendo exportada para corretoras e players internacionais. Se a gente fizer com que o ambiente brasileiro fique mais hostil para empresas brasileiras, a gente ainda vai empurrar mais da arrecadação e essas iniciativas podem ter um efeito contrário ao que o governo quer que aconteça. Hoje, basicamente, 48% do nosso resultado como corretora nacional já é taxado, né? já é cobrado impostos sobre o nosso resultado. IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e outros. Se a gente, então, cria um ambiente mais hostil, a gente pode, de fato, empurrar mais a arrecadação para fora e virar um país exportador de impostos do que, de fato, aumentar a arrecadação para o fisco. A verdade que me chama a atenção, Guilherme, se existe, inclusive, algum tipo de modelo similar em outros mercados fora do país, em que esses ativos, eles, pelo menos essas transações, elas são taxadas, porque como você disse, o detentor de um patrimônio em criptoativos, evidentemente também, ele já é taxado no imposto de renda. Sem dúvida. Desculpa, Vitor, você pode repetir a pergunta? Tem uma leve cortadinha aqui. A pergunta é se existe algum tipo de legislação similar em torno de taxação de transações envolvendo criptoativos fora do país. De novo, a gente não sabe exatamente o que o governo quer dizer com essas taxações de criptomoedas, né? Então, é difícil você traçar um paralelo em relação ao que vai vir do que já acontece em outros mercados. Mas, de praxe, a taxação ela ocorre normalmente sobre prestadores de serviços nesses diferentes países, como já acontece no Brasil. Como eu disse, a OKX e outras corretoras e exchanges locais no Brasil já colhem seus impostos no Brasil. A dificuldade que pode acontecer é, se você gerar um ambiente hostil para essas empresas, você vai empurrar os brasileiros a buscarem melhores alternativas de preço e de negociação desses criptoativos em outros lugares, exportando de novo os impostos para o Brasil. Mas respondendo a sua pergunta diretamente, tradicionalmente, os impostos que acontecem sobre a negociação de criptoativos é sobre ganho de capital, né? Então, os usuários brasileiros já deveriam e já pagam, já colhem seus impostos, uma vez que ocorrem ganhos de capital em cima desses criptoativos. Guilherme, é exatamente nessa expectativa de que o governo arrecade mais com a taxação de criptoativos, por exemplo. Pensando nesse cenário, se uma proposta dessa natureza avançar e a gente tiver isso do ponto de vista prático, primeiro, eu queria entender qual o impacto para as empresas brasileiras. E segundo, fazendo um exercício, acho que quase de futurologia, não é muito possível que a arrecadação, exatamente por esse contexto bastante específico, que envolve o mercado de criptoativos, que essa arrecadação ela fique aquém do esperado? Eu acho que ela não só fica aquém do esperado, mas ela provavelmente vai diminuir versus o que já se observa hoje, né? Então, de novo, Vitor, como eu disse, hoje, sem nenhuma ofensiva do governo em relação a taxações extras sobre negociações ou sobre criptoativos, a gente observa 55% do volume em real sendo negociado fora de entidades do Brasil. Isso já está acontecendo.
basicamente, se a gente aumenta a taxação sobre esses outros 45%, basicamente você vai empurrar mais ainda o volume de negociação para acontecer fora do país. Então, não só a expectativa vai ficar aquém, né? Então a arrecadação vai ficar aquém da expectativa, mas você vai provavelmente diminuir a arrecadação porque vai ficar menos interessante que os brasileiros continuem a negociar nas corretoras e exchanges locais, porque o preço provavelmente vai ficar mais atrativo ao negociar fora do Brasil. E como eu disse lá atrás, para você conseguir acessar uma corretora, uma exchange fora do Brasil, o que você precisa de um celular e de acesso à internet. Não é difícil. Esse é um mercado, pela sua essência, sem fronteiras. Então não há como muito o governo conseguir manter a usabilidade de criptoativos em empresas brasileiras, uma vez que o preço fique menos atrativo. E pensando no cenário regulatório aqui no Brasil, Guilherme, a gente sabe que criptoativos, na verdade, ainda para muita gente é algo nichado, é algo, né, de poucos né, operadores e investidores. Eu queria entender o que falta exatamente nesse ambiente regulatório do país para que, por exemplo, eu consiga comprar um cafezinho pagando com uma criptomoeda. Vitor, é engraçado, essa é uma percepção que a gente escuta bastante, mas na verdade, se você para observar, hoje o número de pessoas negociando criptoativos ou que já declararam ter em algum momento da sua vida algum tipo de criptoativo sob sua gestão, já passou em muitas vezes o volume de brasileiros negociando na Bolsa de Valores. Então esse já não é um mercado tão mais nichado quanto algumas pessoas acreditam. Então esse já é um mercado extremamente relevante. Muitos brasileiros, o Brasil, se eu não me engano, está entre os top 10 países em adoção de criptoativos. E basicamente eu acho que se você dificultar ainda mais a expansão desse mercado no Brasil, existe até um risco de popularidade do próprio governo, né? A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos agora, que foi muito interessante esse movimento do próprio governo Trump, foi muito suportado pela indústria de criptoativos, e a gente viu como isso acabou dando certo para ele. Então eu acho que sim, que o governo há de se considerar se uma ofensiva dentro dessa indústria que cresce relativamente mais, que cresce mais rápido do que a adoção de da internet nos anos 90, se é algo que vale a pena politicamente causar algum tipo de agressividade em relação à facilidade de acessar essa tecnologia. Do ponto de vista técnico, Guilherme, há algum tipo de possibilidade, de ferramenta para que, por exemplo, se eu tenho uma conta com algum tipo de ativo cripto e eu não declarei, por exemplo, para a Receita Federal, mas há algum tipo de ferramenta técnica que possa encontrar esse ativo? Né? Eu queria entender como o governo vai, inclusive, combater a sonegação. Hoje a blockchain como um todo ela é pública e você consegue fazer uma verificação de forma muito fácil e transparente de todas as movimentações de criptoativos no mercado. A dificuldade muitas vezes é de você fazer associação disso à pessoa de fato, né? Eu acredito que o governo hoje, ao empurrar as negociações para plataformas internacionais, vai ter uma dificuldade muito grande em conseguir no futuro fazer um acompanhamento dessas movimentações. Por isso que o melhor caminho, na nossa visão aqui no Brasil, é que você construa uma indústria competitiva no mercado brasileiro. Porque aqui sim, nós temos responsabilidades fiscais junto aos reguladores brasileiros, e a gente sim toma todos os cuidados para ter certeza que os reguladores consigam fazer um mínimo de acompanhamento em relação às movimentações que são feitas sob a jurisdição do Brasil. De novo, essa ofensiva de possível taxação no mercado de criptoativos pode empurrar os brasileiros para fora, para que eles corram mais risco, não sejam amparados pela justiça brasileira e não tenham a supervisão de nenhum tipo de regulador lá fora. A gente já viu isso acontecer, Vitor. Em 2022, uma das maiores corretoras globais teve problemas e quebrou. Foram mais de 150 brasileiros que ficaram desamparados da justiça, né, como essa corretora não tinha uma presença no Brasil, não havia amparo jurídico para proteger os brasileiros, né, devido a essa quebra que aconteceu com eles. Então, não é do interesse do poder público brasileiro, que visa proteger sua população e empurrar os brasileiros para negociarem fora do país. E um aumento de taxa, aumento de preço nos criptoativos no Brasil pode sim ter o efeito reverso, tanto sob a ótica de arrecadação, quanto na ótica de proteção ao usuário brasileiro. Conversei aqui com o Guilherme Sacamone, que é CEO da OKX, agora sim, aqui no Brasil. Muito boa tarde, Guilherme. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, Vitor. Um abraço.